Boa tarde. Aleluia. Hoje é o dia 31 de 1 de 2021. É o último dia de janeiro. E são mais ou menos 13 horas e 14 minutos. Aleluia. Glória a Deus. Então, a Deus nada é impossível, o seu entendimento é infinito e sabemos que o Adão pecou contra Deus, Deus disse para não comer da árvore e ele comeu, e então Deus expulsou do jardim do Éden. Mas eu recebi Jesus como meu Salvador e através de Jesus, que é como uma ponte que nos liga a Deus, através do Senhor Jesus eu fui salvo, fui perdoado, Deus apagou os meus pecados, aleluia. E agora, se eu pecar, não é que devo fazê-lo, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, aleluia. Então vamos ler, antes de começarmos a gravação da mensagem, vamos ler o hino 327. Diz: para que procurar nos astros a tua salvação? Para que procurar respostas na palma da tua mão? Nem bolas de cristal, magia, nem Buda, nem Maomé, filosofia, nem filosofia. Essas coisas não são o caminho, pois salvação só vem por crer e receber Jesus. Crer e receber Jesus, amém. A luz que tu procuras neste mundo em escuridão, ou se procurares vida para além da morte, não é mais uma ilusão. Também não devemos consultar os mortos, nem os videntes, nem os feiticeiros. Nem devemos procurar uma religião. Nem devemos procurar a astrologia. Pois salvação só vem por crer e receber Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, o Filho eterno. Crer e receber Jesus. Jesus é a tua rocha, a tua salvação. Jesus é o caminho, a tua única solução. Jesus é a tua luz. Aleluia. Nem budismo, nem islamismo, nem espiritismo, nem confucionismo, nem hinduísmo, só Jesus é o Salvador. Aleluia, glória a Deus. Então vamos orar para que Deus nos ajude. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, declaro e determino que está tudo a correr bem para fazer esta gravação. Os teus anjos estão comigo e os diabos estão fora, Pai, em nome de Jesus, amém. Então vamos ler a palavra, não, vamos ler uma mensagem, aliás, o título e proposição para a mensagem. O Senhor, a palavra de Deus, nos curará, não passará. A palavra de Deus produz fé em Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito e devo encher-me da sua palavra.
e usar a sua palavra para evangelizar. Devemos ensinar a doutrina do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Espírito Santo nos ensina todas as coisas que nos convém falar. O Senhor Espírito Santo nos faz lembrar o mesmo que o Senhor Jesus Cristo ensinou e o que ele ouve, o Senhor Espírito Santo ouve do Senhor Jesus Cristo em cada momento. Não precisamos que nos ensine, que ninguém nos ensine, porque o Senhor Espírito Santo, a sua unção, já nos ensina todas as coisas. Quando lhe pedirmos. E Deus nos dá a sua paz, porque recebemos o Senhor Jesus Cristo como Salvador e somos seus discípulos. A doutrina do Senhor Jesus Cristo nos ilumina e nos dá capacidade para perdoarmos. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo foi o primeiro da ressurreição dos justos e recebeu um corpo imortal, como nós também receberemos pela sua graça. Deus vem em nosso auxílio. Não devemos ter medo. Quando nós lhe pedimos, ele vem em nosso auxílio. Não devemos ter medo. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não devemos temer coisa alguma, porque Deus está connosco. Deus é luz espiritual. Ele nos chamou e devemos ser irrepreensíveis em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Podemos pedir a Deus que ilumine os nossos olhos espirituais e Ele o fará. Então, quando pedimos, o Senhor Jesus Cristo vem e nos ilumina. Assim, o Pai é glorificado porque Deus, o Espírito Santo, nos ensina, etc. O Senhor Jesus Cristo nos salvou, morrendo por nós, para que fôssemos salvos pela fé dos profetas que falaram sobre a graça de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Senhor Espírito Santo. Deus nos responde quando pedimos que Ele nos livre da confusão, porque Deus é um Deus de paz. Deus ensinou o seu caminho e o Senhor Jesus Cristo ensinou o mesmo caminho ou doutrina. Deus expulsa da sua presença os que não obedecem à sua palavra. Para eu ser salvo, primeiro ouvi a palavra de Deus e arrependi-me e recebi o Senhor Jesus Cristo. E Deus apagou os meus pecados. E agora sou um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Também, assim como Lucas informou o excelente Teófilo, assim fez também o Daniel aos seus amigos
para que orassem pelo sonho do rei Nabucodonosor. E Deus revelou esse sonho ao seu servo Daniel. Glória ao Senhor. Então vamos agora, para confirmar este título e proposição, vamos ler a palavra de Deus. Amém. E o Espírito Santo está conosco para nos ensinar. Então vamos ler o Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A entrada das... Aliás, vamos ler agora no Salmo 119, 130 a 135. A entrada das tuas palavras dá-nos luz, dá entendimento aos simples. A minha boca, aliás, abri a minha boca e respirei, porque desejei os teus mandamentos, diz o salmista a Deus. Olha para mim e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se puder de mim iniquidade alguma. Amém. Faço-me esta oração. Continuando, livra-me da opressão do homem, e assim guardarei os teus preceitos. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, sobre mim, e ensina-me os teus estatutos. Amém, Pai, obrigado. Faço-me esta oração. Números 6, 23, 27. O Senhor Deus disse a Moisés: falaram e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém, Pai. João 8, 11 a 12. E ela disse, era uma senhora que tinha apanhado no seu próprio acto adulterando, e os judeus vieram com pedras na mão para apedrejar e perguntaram a Jesus o que é que ele mandaria fazer neste caso. Então Jesus disse, começou a escrever na terra e depois levantou-se e disse: o primeiro que estiver sem pecado, primeiro que for perfeito, vamos dizer assim, nem eu também, aliás, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. E, começando pelos mais velhos, todos se afastaram. E ficou a senhora sozinha, eu imagino sentada ou de joelhos diante de Jesus, e ficou ali perante Jesus, e Jesus perguntou: ninguém te condenou? E ela disse: não, Senhor. E Jesus disse: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Então vou ler. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse a Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. É assim que Deus lida connosco. Ele quer nos perdoar. Jesus não veio para condenar, mas para perdoar. Então vou repetir. E ela disse a Jesus: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Devemos procurar ser santos. Cada vez que pecamos, devemos pedir perdão a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou ler outra vez aqui vou ler o versículo abaixo. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória ao Senhor. É o meu bisneto que está a fazer barulho, mas Deus vai ajudá-lo a ficar parado. Glória ao Senhor. Atos 26, 22, 23. Dizia São Paulo, ele estava expondo perante uma autoridade aquilo que lhe tinha acontecido. E Paulo dizia, mas alcançando socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, obrigado Pai que tu nos socorres, nos ajudas. Vou ler outra vez. Mas alcançando socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, de anunciar a luz a este povo e aos gentios. Vou ler outra vez. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. 1 João 5 a 6. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas, aleluia. Se dissermos que temos comunhão com ele, com Deus, e andarmos em trevas, pecando, né? Pensando erradamente, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então devemos praticar a verdade. Glória ao Senhor. Efésios 1, 17 a 21. Então, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. A esperança, vou ler outra vez, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, da vocação que Deus nos deu, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Portanto, nós vamos receber uma herança. Agora o Espírito Santo está em nós, derramando o seu amor em nós, e é Ele que nos está a selar para que nos mantenhamos no caminho de Deus, viver em santidade, em obediência à palavra de Deus. Vou repetir, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Obrigado, Pai, que o teu poder está sobre nós. Tu disseste ao Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Repetindo, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos no Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, segundo a operação da força do seu poder, manifestou em Cristo o poder do Senhor que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, aleluia, acima de todo o principado e poder e potestade
e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Glória ao Senhor. Aleluia. Então vamos ver o que é que já gravamos. Vamos ver o título e a proposição. E vamos ver o que é que já gravamos. A palavra de Deus nos cura. Ela não passará. A palavra de Deus produz fé no próprio Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito de Deus, que Ele usa para nos defender, faz parte da nossa defesa. Também temos o escudo da fé, com o qual pagamos todos os dardos inflamados do maligno. Portanto, eu devo encher-me da sua palavra, da palavra de Deus. Também devemos ensinar a doutrina do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Espírito Santo nos ensina todas as coisas que nos convém falar. O Senhor Espírito Santo nos faz lembrar o mesmo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E o que Ele ouve, o Espírito Santo ouve do Senhor Jesus Cristo em cada momento. Não precisamos que ninguém nos ensine, porque o Senhor Espírito Santo o faz quando lhe pedimos. Deus nos dá a sua paz, porque recebemos o Senhor Jesus Cristo como Salvador e somos seus discípulos. A doutrina do Senhor Jesus Cristo nos ilumina e nos dá a capacidade para perdoarmos. O Senhor Espírito Santo foi o primeiro da ressurreição dos justos e recebeu um corpo imortal como nós recebemos. E Deus vem em nosso auxílio quando somos oprimidos. Deus vem em nosso auxílio. Não devemos ter medo. Ainda que andemos no vale da sombra da morte, não devemos temer, porque o Senhor é o nosso pastor. Diz lá no Salmo 23, eu sou o verdadeiro pastor. Amém. Também Deus ensinou o seu caminho e o Senhor Jesus Cristo ensinou o mesmo caminho ou doutrina. Deus expulsa da sua presença os que não obedecem à sua palavra. Para eu ser salvo, primeiro ouvi a palavra de Deus, arrependi-me e recebi o Senhor Jesus Cristo. E Deus apagou os meus pecados. E agora sou um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Também, assim como Lucas informou o excelente Teófilo para que ele tivesse a certeza das coisas de que já estava informado, então o São Lucas, que era médico, informou o excelente Teófilo e assim fez. O mesmo fez o Daniel e os seus amigos e foram orar pelo sonho do rei Nabucodonosor e Deus revelou ao seu servo Daniel o que significou o sonho. Então vamos ler mais alguns versículos. Salmo 27:1.
O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmo 31, 16 a 18. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudece. Fiquem mudos na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos. Falam coisas más, com soberba e desprezo contra o justo. Salmo 37, 5 a 6. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Responderá aquilo que nós precisarmos. Repetindo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Ou seja, ele fará que as pessoas nos elogiem e que digam que nós somos pessoas justas, pessoas boas e que gostam de ouvir a tua palavra através de nós. Salmo 44, 1 a 6. É o salmista a falar com Deus. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expulsaste os gentios com a tua mão e os plantaste a eles, o povo de Israel, como afligiste os povos e os derrubaste, pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face os salvou, porquanto te agradaste deles. E Deus tinha um plano naquele tempo e continua a ter para formar a sua igreja. Diz o salmista, tu és o meu rei, ó Deus. Amém. Ordena salvações para Jacó. Eu diria, neste tempo de pandemia, ordena salvações para Portugal, Pai. Faz que acabem os vírus, coronavírus, Covid-19, etc. Tem uma série de nomes, como tu fizeste lá no Egito, Pai, que mandavas aquelas pragas, o rei pedia a Moisés e Moisés orava e tu tiravas as pragas. Peço que continues a fazer isso, Pai, no nome de Jesus, agora, neste tempo dos vírus, Pai. Liberta o teu povo, Pai, e o meu país, como o Daniel orava, perdoa os pecados do meu país, Pai. Vou continuar a ler. Por ti venceremos os nossos inimigos. Os vírus são inimigos e nós os venceremos também. Por ti venceremos os nossos inimigos. Pelo teu nome pisaremos os vírus e os que se levantam contra nós. Diz o salmista, pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará, nem os comprimidos, nem nada disso, mas só tu, Pai. Salmo 80, 19. Faz-nos voltar, Senhor Deus dos exércitos. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Amém, Pai. Daniel 2:1. Daniel 2:1. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono.
Daniel 2,17. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Daniel 2,45. Da maneira que viste, diz, o Daniel explicava ao Nabucodonosor, o rei, da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, representa o reino de Deus. Repetindo, da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e essa pedra esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro da estátua, né? Então o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. O rei Nabucodonosor ficou muito agradecido e exaltou o Daniel. Portanto, estamos a terminar. Desejo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Senhor Espírito Santo esteja sobre mim e sobre aqueles que ouvirem este vídeo. Que Deus vos abençoe. Tchau, até outro dia, amigos e irmãos, no nome de Jesus.